Bom, vim hoje aqui falar um pouco sobre associativismo, né, relacionado então a associativismo de associações científicas e profissionais. Então, por que me atrevo aqui a falar então sobre esse tema? Me atrevo aqui porque tenho alguma experiência na área, cerca de uns 20 anos na área do associativismo. E o associativismo de cunho profissional é exatamente esse que eu falo para vocês, que é o associativismo que representa associações profissionais científicas, relacionados na minha experiência com o agulhamento seco, com a reabilitação traumato-ortopédica, associações de ensino e também da quiropraxia e da fisioterapia manipulativa. Então, é muito importante entender que as associações são instituições privadas e que são diferentes das autarquias públicas. O que é autarquia pública? É o Conselho Regional e Federal, seja de enfermagem, medicina, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, como também tem fora da área da saúde. Então, são vários órgãos chamados conselhos ou ordens, né, no caso dos advogados, que têm uma relação com o governo federal. Então, que relação é essa? É uma relação de autarquia pública, e faz parte do governo federal. Então, é um braço do governo federal e é criado pelo executivo. Então, a autarquia pública, ela é vinculada ao governo, tem um vínculo com o governo. E a sua criação está relacionada com um projeto de lei de regulamentação. Então, à medida que uma profissão é regulamentada, na área da saúde, ela precisa de uma fiscalização, de uma supervisão. Então, esse é o principal papel do conselho, sistema, né, federal regional, que é o conselho regional, ele é distrital, né, de um estado, de um grupo de estado, de uma região, e o conselho federal, ele é nacional, e todos os conselhos regionais, embora sejam autônomos, eles estão ligados ao conselho federal, que está ligado ao governo federal também, né? Então, é um sistema, né, que existe de autarquia pública para a regimentação de uma profissão, certo? Então, os conselhos, eles normatizam o processo de atuação profissional com o objetivo de proteger a sociedade. Então, bem diferente da associação. A associação é uma entidade privada que o primeiro objetivo de uma associação, de fato, é defender o interesse dos associados, né? Muitas associações se fundam, são cunhadas, quando não existe um conselho regional de uma profissão, quando a profissão não é regulamentada. E essas associações, então, elas acabam por tentar tapar o buraco ou, né, ajudar na defesa do interesse desses profissionais, mas representando, então, aquele espaço onde não tem a autarquia pública que vai regimentar e, principalmente, como um fator primário, proteger a sociedade da atuação clínica desses profissionais. Então, esse é o objetivo de uma autarquia pública. Mas algumas associações, digamos, se comportam como embriões de autarquias públicas quando lutam para a regimentação ou a regulamentação de uma profissão. Então, no caso, por exemplo, na quiropraxia, nós não temos uma regulamentação, não existe lei, existe regimento, né? O que é um regimento? A quiropraxia, ela hoje está numa prática comum, existem vários profissionais que atuam na quiropraxia, então ela não está regulamentada por lei. Então tem os graduados, tem os fisioterapeutas especialistas em quiropraxia, então isso inclusive gera pano para manga, como diz assim, gera uma questão de briga, de litígio, e isso é importante ser esclarecido. Então, existe a necessidade de regulamentação da quiropraxia. Como especialidade, como graduação, essa é a questão, eis a questão. Então, não estou aqui para defender o que é mais certo, o que é especialidade, se a especialidade é mais certa ou se a graduação é mais certa. Afinal, eu sou especialista em quiropraxia, sou o terceiro especialista no Brasil, né? Em ordem, na realidade, eu sou o terceiro, mas também sou o primeiro em formação mais abrangente e específica com técnicas quiropráticas. Também sou fisioterapeuta manipulativo, embora não exista regulamentada a especialidade de fisioterapia manipulativa, existe a formação de fisioterapia manipulativa.
Isso é diferente, né? Então a pessoa ter a formação é uma coisa e ter especialidade é outra. Quando uma profissão é regulamentada, né, de saúde, por exemplo, a maior parte das profissões de saúde, odonto, medicina, fisioterapia, enfermagem, a maior parte das profissões, né, de saúde, como exemplo, fisioterapia e medicina, não é o pós-graduação, lato sensu, que na realidade é um título acadêmico de alguma área, um título acadêmico, que o profissional se diz ali no título, ele se é denominado, né, que ele é especialista. Mesmo com aquele título acadêmico, ele não pode, se ele tem uma profissão regulamentada como a medicina, como o odonto, como a fisioterapia, ele não pode se anunciar como especialista numa área. Por exemplo, traumato-ortopedia, que existe a especialização em fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia esportiva, né? A fisioterapia respiratória pneumofuncional chamada. Então, ele não pode fazer um pós-graduação lato sensu e se anunciar como especialista. Ele, além de ter o pós-graduação, ele precisa ter uma experiência mínima determinada por cada conselho e fazer uma prova, né, de títulos, onde ele demonstra conhecimentos. E essa prova é homologada pelo conselho de classe, certo? Essa prova é um certame público que, em geral, é feita em parceria com uma associação privada que representa aquela especialidade. Então, assim funciona, né, a obtenção do título de especialista. Então, não adianta fazer uma pós-graduação. Quando uma profissão não é regulamentada, aí bagunça, né? Vira uma bagunça total, porque a associação ela não tem, né, digamos, o poder sozinha para definir isso, ou de uma forma, em jurisprudência até tem. É uma coisa que fica um pouco confusa. Mas eu vim aqui para conversar, explicar sobre isso, né, que por exemplo, um fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia, ele não tem um curso de traumato-ortopedia. Um fisioterapeuta especialista em, digamos, osteopatia, ele não tem só um curso de osteopatia. Ele tem que ter um curso, uma experiência clínica mínima depois da graduação e ainda fazer uma prova de título, obter a aprovação dessa prova de título, e depois tem a fase de prova de conhecimentos, tá? E depois tem a fase de prova de títulos, onde depois de passar na prova de conhecimento ele vai levar o título a provar que é formado. Então, isso em qualquer especialidade da fisioterapia, por exemplo, quiropraxia, assim. Então, se o sujeito, né, fisioterapeuta, e está se anunciando especialista em traumato-ortopedia sem ter passado na prova de título, ele está cometendo uma infração ao Código de Ética do Conselho Regional ou Conselho Federal da Fisioterapia. Da mesma forma, se um profissional ele está se anunciando como especialista em osteopatia ou quiropraxia ou fisioterapia pneumofuncional e ele não fez a prova de título, então ele não é especialista, mesmo que ele tenha feito um pós-graduação lato sensu nessa área e que academicamente o MEC diz que ele é especialista, mas ele não pode usar no consultório esse título sem antes passar pelo processo de homologação no conselho, que ele tem que aguardar a prova, ele tem que fazer, no caso, a inscrição nessa prova, passar na prova de conhecimentos e comprovar que ele tem no mínimo 2 anos de experiência e também que ele tem formação na área, certo? Então todas as especialidades é assim. Na medicina também é mais ou menos assim, cada conselho tem a sua regra, mas o médico ortopedista, ele precisa então ser médico, passar por uma residência, que vamos supor R1, R2, R3, e aí depois ele junto com a associação da especialidade e homologado pelo Conselho Federal de Medicina, ele vai ter o título de especialista em traumato-ortopedia. Sem isso, não adianta ele fazer um pós em traumato-ortopedia, porque ele não é traumato-ortopedista. O médico traumato-ortopedista só vai ser médico traumato-ortopedista depois de ele obter a homologação junto ao Conselho Federal de Medicina. E da mesma forma em alguns outros conselhos, como, né, de odonto, de fisioterapia, de terapia ocupacional, mesma coisa, né? Mesmo trâmite. Então, ele tem que ter a homologação do conselho para usar o título de especialista. Normalmente, não se tem mais do que 2 títulos. Um profissional não pode ter mais 2 títulos de especialista. Ele pode ter 20 especializações lato sensu, mas ele pode somente se anunciar como especialista em 2 delas. Tá? Por quê? Se o cara tem 5 especializações, então ele volta a ser um generalista, né? Porque o teu cérebro não consegue focar em todas as especialidades. Então ele tem que selecionar quais especialidades ele vai atuar e se dedicar intensamente, porque ser especialista não é uma questão acadêmica.
Então não adianta ter pós-graduação lato sensu do MEC, não adianta isso. Pode ter que ter isso, mas não é só isso o suficiente. Ele tem, ser especialista e atuar como um expert na comunidade, requer que esse profissional, então, tenha uma expertise, uma experiência clínica que possa, então, resolver os problemas daquele paciente, ou seja, ser útil para a comunidade, ser útil para a sociedade. Então, assim, ó, quanto à associação, o que uma associação ela precisa, né? O que ela precisa fazer, uma associação científica profissional? Se ela é uma associação da profissão, ela vai, não só, é óbvio que se não tem regulamentação, ela precisa defender, ela precisa ocupar esse espaço. Se ela se denomina defendendo a profissão, que ainda não está regulamentada, ela precisa defender esse espaço, ocupar um pouco esse espaço do conselho, embora não tenha poder, mas ela tem, então, na realidade, a pretensão de informar a sociedade, ser uma referência para a sociedade. Então, também é um pouco do papel da associação, embora é um papel principal do conselho fazer isso, principalmente fiscalizar o profissional. Mas é importante também para a associação, porque a associação age em profissões regulamentadas, de uma especialidade, ela age como uma consultora, porque é um conjunto de profissionais dedicados naquela área, especialistas naquela área, que vão então atuar como um consultor técnico da autarquia. É o sistema de câmara técnica. Então, câmara técnica são profissionais que têm grande experiência numa determinada área que acabam então contribuindo com a autarquia, né, dando informações técnicas e também científicas, embasando as decisões do conselho como resoluções para tomar decisões sobre honorários, sobre, digamos, políticas de segurança. Então, as associações de especialidades e também as profissionais, elas têm um grande papel em contribuir com isso. Então, é muito importante entender qual é o papel de uma associação. Então, o objetivo é falar sobre a associação aqui, não sobre o conselho. Mas, então, as associações científicas profissionais e de especialidade, elas têm um papel muito importante em definir qual é a identidade, olha só, identidade de uma profissão ou de uma especialidade, certo? Isso, por exemplo, na quiropraxia é muito interessante, né? Porque o que é quiropraxia, o que é osteopatia, o que é fisioterapia manipulativa, o que é medicina manual, né? São vários profissionais que manipulam o paciente, né? Que tem uma relação com o diagnóstico músculo-esquelético. Então, cada uma tem uma identidade um pouco diferente, né? Uma filosofia, uma forma de fazer, né? Então, isso é muito importante saber diferenciar, né? Então, entender isso, esse processo. Outra questão assim, fundamental, então, é a filosofia, né, que existe dentro dessa associação para esse profissional. É muito importante considerar que a associação, então, ela tem a missão de estabelecer consensos científicos. Então, vamos supor uma associação na área musculoesquelética, seja de traumatortopedia, quiropraxia, osteopatia em geral, né, que representam profissionais que atuam conforme a legislação nessa área. É muito importante a regulamentação, pessoal. A regulamentação da segurança jurídica, né? Então, profissionais que dentro dessa associação têm a missão de estabelecer consensos científicos, né? Quando é que pede um exame? Quando é que não pede o exame? Quando é que é desnecessário? Então, esses consensos, né, sobre tratamento de cervicalgia, de hernia de disco, de afecções reumáticas, né, sobre fibromialgia, como é que faz o diagnóstico, esses consensos são fundamentais para uma associação científica. Pouco se vê associações fazendo isso, né? Então, no Brasil, algumas associações sérias estabelecem os consensos sempre atualizados. Esses consensos sempre atualizados ajudam a nortear a prática clínica. Então, isso é muito importante, é um papel importante trabalhar o consenso clínico, né, sobre algumas abordagens diagnósticas e terapêuticas. Então, esse é o papel da associação. Isso ajuda o Conselho Regional e o Conselho Federal a tomar decisões, inclusive em processos éticos. Então, é fundamental. Também, quais são as especialidades que tem que ter numa profissão? No caso, uma associação profissional. Então, quais as especialidades oficiais de um profissional graduado, seja ele em nutrição, né, quiropraxia? Então, o que é uma especialidade para essa profissão? Então, estão se preocupando com isso? Interessante, né? Isso é uma coisa legal para uma associação profissional, principalmente quando não há regulamentação de uma profissão e que se luta para fazer. Porque isso dá seriedade, né? Isso dá muita seriedade
para uma associação profissional e também para os profissionais que são sócios e que não são sócios dessa profissão, quando ela não é regulamentada. Então isso é fundamental o pessoal pensar sobre isso e imaginar que quando for regulamentada, então vai ser criado um conselho ou essa profissão vai estar dentro de um outro conselho. E isso aí tem que entender como é que funciona um conselho. Muita gente não entende e vive ainda no aspecto do diretório acadêmico. Então tem que entender essa diferença. Outra coisa interessante é sobre honorários, né? Honorários também, referencial de honorários para o cara que é recém-graduado, para o cara que tem uma especialidade dentro daquela profissão, né? Vamos supor a quiropraxia, se o cara trabalha com quiropraxia biofísica, se o cara trabalha com um método específico, tem uma especialidade na parte neurofuncional, qual é o referencial? Que no caso, com uma associação, ela é uma sugestão. No caso de honorários de um conselho, também é uma sugestão, mas em alguns casos, quando há, digamos, uma grande discrepância, pode ser vista uma questão de infração ética também. Então isso é importante considerar. Então, consulta gratuita, como é que anuncia, né? Cara, tem profissionais anunciando consulta grátis, avaliação grátis. Seja especialista, arrumador de osso, quiropraxista graduado, seja o que for. Cara, não se anuncia consulta gratuita. Isso é feio demais para uma profissão. Então, legal a associação pensar como um conselho e dar uma dica para esses profissionais. Pessoal, não faça assim, é feio para a profissão. Então, para qualquer... Eu estou falando isso em geral, tá? Não estou falando para X, nem Y, nem Z, que se serviu o chapéu, tudo bem. Mas vamos pensar sobre isso, vamos ser vistos como profissionais sérios e como uma profissão séria em qualquer escopo que seja. Então isso é fundamental, tá? Então pensar nisso. Também como outras normas de divulgação, não somente preço, e não somente campanhas abusivas, né? Campanhas que daqui a pouco geram aviltamento, né? Campanhas que também acabam gerando, digamos, uma competição desleal, né? Com os outros profissionais de outras especialidades e que também pegam mal para o profissional e para a profissão. Então isso tem que ser orientado, já que é uma associação, tem que ser orientado. Também a questão de como o profissional se divulga, né, que postura ele adota, se é legal, se as divulgações elas se perdem na base científica ou na base filosófica, se estão vendendo gato por lebre, certo? Daqui a pouco está anunciando uma coisa que não existe. Então, assim, essa orientação também é papel das associações e também, no caso, a associação pode orientar isso a uma autarquia pública, né? Como é que está sendo divulgado, se a divulgação é ética e também a postura profissional da divulgação. Também questões normativas da postura do profissional na prática clínica junto ao paciente. Isso é fundamental, são dicas importantes para uma associação e também para o profissional pensar, digamos, que ele possa se nortear baseado nessas orientações. Tem coisas que a gente não pensa, né? Na realidade, tem muita gente que não pensa. Isso é um fator assim, relevante. E tem gente que não tem conexão com a realidade. Então, vamos dizer que isso é bobagem que eu estou falando? Então, pedra vermelha do Thanos da realidade, né? Vamos se situar e ver se não tem sentido o que eu estou falando. Não importa que sou eu que estou falando. Não importa, o que importa é o que eu estou falando, que seja analisado se isso não tem sentido. Tá? Vamos parar com a falácia ad hominem. Auf Wiedersehen.